Gente, vamos lá. O que nós falamos hoje, então? Nós falamos um pouco de como as nossas memórias se formam. Então, nós entendemos que nós podemos ter uma memória de curta duração, que é muito do que nós precisamos para viver a nossa rotina, para viver o nosso dia a dia. Então, hoje eu guardei essa informação porque eu preciso dela para executar uma tarefa, executei a tarefa, não preciso mais guardar a informação, não me lembro mais sobre aquele contexto. Então, memórias de curta duração que são muito importantes para nós vivermos a nossa rotina, o nosso dia a dia, as nossas atividades diárias. Depois nós falamos um pouquinho sobre a nossa memória de longa duração, nossa memória de longa permanência. E ela pode ser dividida em duas áreas. A memória que é de longa permanência através de experiências e fatos, que normalmente são fatos, são vivências que nós tivemos na nossa vida que nos emocionalizaram, então que teve muita emoção envolvida. Então são aquelas coisas que a gente vai levar para o resto da vida. Por exemplo, dia do nascimento do filho, dia da formatura, dia do casamento, a primeira viagem para um lugar que você queria muito ir, alguma primeira experiência que você tenha vivido que foi extremamente emocionante para você. Então, isso nós vamos carregar ao longo da nossa vida pela nossa memória de longa permanência de fatos e experiências. Mas nós também temos a nossa memória de longa permanência, que é tida através das nossas habilidades. E o que quer dizer isso? Que são experiências que nós vamos aprendendo. Então, andar de bicicleta, andar, dirigir um carro, uma profissão, tudo isso nós vamos aprendendo e adquirindo as habilidades que vai estar também ali guardada no nosso cérebro para a gente conseguir conduzir a nossa vida, né? Para a gente conseguir continuar dirigindo, andando de bicicleta sem nem ter que pensar, por exemplo. E a gente viu também que essas memórias, elas são ali processadas em áreas diferentes do cérebro. O hipocampo, por exemplo, é uma área que hoje a neurociência já sabe que ela é tida como uma área extremamente importante para a memória, para o processamento da memória, mas em especial para o processamento da memória de experiências, né? A gente viu lá com o caso do Henry. Depois de falar, então, um pouquinho sobre memórias, nós começamos a trazer para a nossa sensação e para a nossa emoção o que algumas imagens traduziam, o que a gente tinha de memória com relação àquelas imagens. A gente viu que tinha muita coisa similar com relação às nossas sensações e emoções, mas tivemos algumas divergências, porque essas divergências provavelmente estavam ligadas às nossas memórias pessoais. E foi então que a gente compreendeu um pouquinho sobre sensação, emoção, percepção e sentimento, chegando à conclusão de que o sentimento é uma emoção consciente. Eu preciso passar por todos esses degraus para interpretar e racionalizar, e daí eu dou nome àquilo que eu sinto. Daí sim ele se torna um sentimento. E daí nós voltamos no túnel do tempo e eu trouxe para vocês algumas memórias minhas relacionadas aos ambientes em que eu vivi, e a gente viu que a gente tem muita relação aqui, muita experiência similar, muitos ambientes similares, muitas memórias positivas, e em especial relacionada à nossa infância. Então, foi um pouquinho do que eu quis trazer hoje aqui para vocês, falando também da importância da gente ouvir a história do outro, quanto isso pode ser importante, trazer elementos excepcionais para os nossos projetos. Então, vamos sim ser mais empáticos com os nossos clientes, ouvir mais e falar menos, mas antes de ouvir mais e falar menos, ouvir a gente primeiro, ouvir o nosso coração, ouvir o que faz sentido para a gente. Foi isso, gente. Eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa manhã emotiva, memorável, eu diria. Para mim, com certeza, vai ficar memorável. Eu dividi um pouquinho aqui da minha história com vocês. E espero que tenha feito sentido, tá bom?